Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor José Weider e nós estamos na classe de juvenis. Nós estamos na lição de número 7. A lição de hoje tem o tema A Ressurreição de Jesus. Na lição passada nós falamos sobre a crucificação de Cristo. Nosso texto áureo se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 7. Está escrito: Ide, pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Mateus, capítulo 28, versículo 7. Nós temos 3 objetivos a serem atingidos nesta lição. O primeiro objetivo é identificar a relevância da ressurreição. O segundo objetivo, enumerar as diversas testemunhas do milagre. E o terceiro é mostrar com Cristo que através de Cristo nós também vamos vencer a morte. Gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 20. É um texto que não consta da nossa lição, mas eu julguei ser importante neste momento. Está escrito, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 20. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não ressuscitam? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Versículo 21. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Glória a Deus. Então hoje nós vamos tratar sobre esse tema central da fé cristã, a ressurreição de Jesus. Na nossa leitura bíblica em classe está no livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 36 a 43. Pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Lucas 24, versículos 36 a 43. Está escrito assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração ou à vossa mente? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então aqui está um episódio, um dos vários episódios após a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele mais uma vez aqui se apresenta então aos seus discípulos e eles ainda incrédulos. Isso, como assim? Jesus ressuscitou, está aqui diante de nós, e Jesus realmente demonstra que ele está ressuscitado em corpo físico, material, com o mesmo corpo que ele morreu, aquele corpo que foi sepultado, esse corpo ressurgiu, foi ressuscitado no terceiro dia, na manhã do domingo. Então a ressurreição
ela não é uma ressurreição apenas espiritual e material. Não. A ressurreição de que nós tratamos é uma ressurreição que abrange o corpo material, que abrange a nossa parte física, ok? Então, no dia da nossa ressurreição também dos mortos, o corpo físico ele vai ressurgir, vai ser ressuscitado, ok? Importante ponto. Vamos ler o sintetizando. Nesta lição, estudaremos um dos milagres mais magníficos da história, se não o mais magnífico, mas com certeza o mais importante da história. A ressurreição de Cristo. Esse episódio nos chama a atenção de modo ímpar. Enfim, todas as pessoas passaram ou passarão pela morte. É um evento que irá acontecer para todos, exceto aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, e esses salvos serão então arrebatados ainda em vida, com o corpo vivo. Mas todos teremos o nosso corpo físico transformado. Mas esse é um assunto para uma outra lição. Bem, todas as pessoas vão acabar passando por esse evento. O certo é que muitas já morreram, outras já morreram e ressuscitaram, porém voltaram a morrer. Nós temos conhecidos nossos que ressuscitaram, eles estão vivos neste momento, mas certamente, se o arrebatamento da igreja não ocorrer por esse tempo de vida, eles também vão morrer, e vão morrer uma segunda vez. Eu tenho um exemplo disso como Lázaro. Vocês se recordam de Lázaro? Aquele amigo de Jesus que foi ressuscitado ao 4º dia. Depois de 4 dias de morto, Jesus ressuscitou Lázaro. O corpo dele foi totalmente restaurado. Imagine o que acontece com o corpo no momento da morte, quando cessam as batidas do coração, quando as sinapses cerebrais param, quando a respiração deixa de acontecer. Toda a coagulação do sangue, como acontece o corpo, o que acontece com o corpo, é isso? Quando tudo para de fato. Agora imagine esse corpo que vai retornar à vida. E será um evento espantoso, assim como aconteceu nessa ressurreição de Lázaro, um evento espantoso, porque o corpo de Lázaro já cheirava mal, ou seja, já estava em decomposição, mas através de um chamado, de uma voz de comando, glória a Deus, Lázaro foi ressuscitado e o corpo dele não estava apodrecido, o corpo dele foi restaurado, né? Ele levantou e pôde se apresentar com um corpo totalmente sadio. Isso é a ressurreição. Então a ressurreição não é apenas trazer um corpo de volta à vida, mas trazer ele de forma sadia, sã e bela. Nós vamos estudar hoje e conhecer melhor os diversos testemunhos sobre a ressurreição de Cristo e vamos refletir acerca do real significado da ressurreição de Jesus. Bom, por que a ressurreição de Cristo tem um papel tão central no Evangelho? Nós acabamos de ver isso aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, se a ressurreição não é real, então a nossa fé ela é vã, ou seja, ela não estaria firmada em nada. A centralidade do Evangelho é a ressurreição de Jesus. A ressurreição mostra o poder de Deus operando em Jesus Cristo sobre a morte. E é essa ressurreição que também nos dá a nós a certeza de ressuscitarmos. O certo é que todos ressuscitarão. A Bíblia também fala sobre isso. Uns ressuscitarão para a glória. Isso. E nós esperamos e trabalhamos para estar entre eles. Sabemos também que isso é pela fé na aceitação de Jesus Cristo. Essa ressurreição de Cristo é a primeira de muitas, né, que vão ocorrer em todos os santos pelo advento da vinda de Jesus. Como assim? Jesus é o primeiro ser humano que ressuscitou para nunca mais morrer. Todas as outras ressurreições
pessoas que acabaram voltando, não é isso? Todas as outras ressurreições, pessoas que morreram e por um ato milagroso de Deus voltaram à vida, essas pessoas não continuarão vivendo no corpo para sempre. Todos nós sabemos que elas voltarão a morrer e outras já voltaram a morrer. Então acabaram provando a morte uma segunda vez. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E ele é o princípio, é a primícia, é o início disso tudo. Muito em breve, todos os santos também ressuscitarão para nunca mais provarem a morte. E isso vai inaugurar então a vida eterna, prometida a todos os salvos, todos aqueles que são separados, que se esvaziam de si mesmos e se entregam a Jesus Cristo como Senhor. Existem várias religiões no mundo, né? Muitas religiões. Na Índia tem muitos deuses, são mais de 33 milhões de objetos sagrados, consagrados a culto, né? Muitos seres para serem adorados, muitas histórias mitológicas, mas todas as religiões, exceto no cristianismo, todas as demais religiões têm os seus líderes, seus fundadores mortos. Eles morreram e o túmulo deles está presente no mundo, com o corpo dentro. Então, todas as demais religiões, sendo elas grandes ou pequenas religiões, o seu fundador está morto. No caso do cristianismo, isso é diferente e é um ponto contrastante, porque é a única religião do mundo em que o seu fundador, Jesus Cristo, não está morto. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós vimos na lição passada como se deu o martírio, a entrega de Jesus, como ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Porém, hoje nós vemos como ele volta a tomar a vida. Como ele disse aos seus discípulos, ninguém tira a vida de mim. Eu a dou por minha vontade, mas tenho poder para reavê-la ou para tornar a tomá-la. Ele é o dono da vida. A própria definição de eternidade, de ser eterno, é justamente essa, né? É ser o proprietário da vida. Ou seja, não tem como retirar a vida dessa pessoa. Ele entrega, mas pode tomá-la de novo. É o proprietário legítimo. Jesus é eterno. Ele é o proprietário legítimo da vida e de toda a vida. Primeiro tópico nosso é o milagre da ressurreição. A ressurreição é um tema presente em toda a Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, nós temos ali o filho da viúva, em 1 Reis, o filho de uma sunamita, em 2 Reis, o homem que foi encostado nos ossos do profeta Eliseu. Já no Novo Testamento, apresenta as histórias do filho de uma viúva, em Lucas, capítulo 7, da filha de Jairo, ressuscitada, em Lucas, capítulo 8, de Lázaro, João, capítulo 11, e muitos santos depois da morte de Jesus, confira em Mateus, capítulo 27, versículo 52. De Tábita, em Atos, e de Eutico, em Atos, capítulo 20. Esse Eutico é aquele jovem que estava ouvindo Paulo pregar e como a casa em que ele estava muito lotada, ali no segundo andar onde eles ouviam Paulo, esse Eutico estava sentado na janela, ouvindo Paulo pregar. Mas durou tanto tempo a explicação, a explanação de Paulo, que Eutico acabou adormecendo e caiu da janela e morreu. Ao que Paulo desce as escadas, abraça aquele corpo que estava morto no chão e Eutico volta à vida. E então volta junto com Paulo para dentro novamente da casa, para o segundo andar, e continua ouvindo ali a pregação. Então o milagre aconteceu naquela madrugada. O jovem Eutico. A ressurreição, ela é real. Testemunhas da ressurreição. Esse é o nosso tópico 2. Há pessoas que acabam duvidando se a ressurreição de Jesus de fato aconteceu, se de fato é real. E sim, é real. Existiram muitas testemunhas,
muitos relatos sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro, além dos apóstolos, outras mais pessoas acabaram também vendo, né, Jesus ressuscitado. Lembre-se que ele caminhou por um espaço de 40 dias na terra, depois de ressuscitado. E a Bíblia vai dizendo que ele foi visto por muitas pessoas. A Bíblia vem nos contando que naquela manhã de domingo, do primeiro dia da semana, ele foi visto por Maria, Maria Madalena, as outras mulheres que estavam ali junto, quando foram levar ali as especiarias, os perfumes, óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus na manhã daquele terceiro dia. E a pedra já estava removida. Jesus ressuscitou. Jesus apareceu então a Maria. Jesus também vai aparecer a dois discípulos no caminho de Emaús. Enquanto eles estão caminhando, tristes, Jesus se apresenta a eles e começa a falar, a explicar as escrituras e como Cristo ressuscitaria ao terceiro dia. O coração deles começa a arder, mas eles não percebem que é Jesus por causa da tristeza. Mas quando Jesus senta com eles, dá graças e parte o pão, eles percebem que é Jesus ressuscitado que está ali diante deles. Nesse momento, Jesus simplesmente é transportado. Ele desaparece diante dos olhos deles e aparece em outro lugar. Isso também acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Se vocês forem dar uma olhada lá, isso acontece com um jovem pregador. Eu gostaria que vocês analisassem o texto de Atos dos Apóstolos, porque a Bíblia diz que Filipe estava pregando em um lugar e de repente o Espírito Santo o toma e o leva para um caminho, à beira de um caminho, para que ele possa pregar para um eunuco. Em seguida, quando eles saem da água depois do batismo, o Espírito Santo volta a tomar Filipe e leva ele novamente, né? O transporta para uma outra cidade, para que ele pregue novamente o Evangelho. Então Jesus repartiu o pão diante dos discípulos e imediatamente foi transportado pelo Espírito para um outro lugar. Além desses discípulos, a Bíblia conta a história de centenas de pessoas que viram Jesus. E outra vez, no Monte das Oliveiras, quando quase 500 pessoas o viram de uma só vez. E Paulo vai dizer que naquela época do primeiro século, enquanto ele escreve o livro de 1 Coríntios, o livro de 2 Coríntios, né, enquanto Paulo está vivo, muitas daquelas testemunhas oculares da ressurreição de Jesus também estão vivas naquele tempo e podem dar então o seu testemunho, podem confirmar as palavras. A verdade da ressurreição, ela é muito forte no embasamento destas testemunhas que são fiéis ao relato até a morte. Percebam que as testemunhas da ressurreição de Jesus não negaram a sua ressurreição, mesmo ameaçadas em serem mortas, como também atrocidades. Muitas delas, em seu momento de martírio, não negaram, ou seja, elas não abriram mão da verdade. É claro que, de repente, uma pessoa pode morrer dizendo que uma mentira é verdade. De repente, duas pessoas podem morrer dizendo que uma mentira é verdade, sabendo que é mentira. Mas centenas de pessoas que viram o mesmo evento e todas elas confirmarem a mesma coisa, né? A ciência já vai nos dizer aí várias pesquisas, e você pode ir mais a fundo e procurar melhor isso aí na internet, no Google. Várias pesquisas vão demonstrar que seria impossível que aquelas centenas de pessoas todas aceitassem morrer, ver seus entes queridos serem mortos, suas casas destruídas, a vida inteira de perseguição e aflição que elas estavam enfrentando, e ainda assim se manterem fiéis a uma mentira. Então a ressurreição de Cristo é um fato, é verdade. E nós temos também a arqueologia que pode mostrar exatamente qual era o túmulo, onde foi depositado o corpo de Jesus naquela sexta-feira e de onde ele ressurgiu, de onde ele saiu na manhã do domingo. O túmulo está vazio, ele pode ser encontrado e ele está vazio. Glória a Deus por isso. Jesus ressuscitou. Diferente dos demais líderes de religião, Jesus sim verdadeiramente ressurgiu dentre os mortos e demonstra ter poder sobrenatural, inclusive como possuidor da vida. Nós vamos para o nosso tópico 3, que diz: mas qual o significado da ressurreição de Cristo?
A ressurreição é o fato que coloca o cristianismo em uma posição de distinção, se comparado às outras religiões. Como eu disse para vocês, os outros fundadores de religião estão mortos. Eles não voltaram, não ressurgiram. Apenas Cristo ressurgiu. E esse é um ponto de distanciamento fundamental entre o cristianismo e as demais religiões. Nós sabemos que a mensagem do Evangelho, a mensagem da fé, é a mensagem verdadeira e a mensagem que contém o poder de Deus. Grandes líderes também da história mundial estão mortos. Apenas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E Cristo não apenas morreu na cruz em nosso lugar, mas ele venceu a morte quando ele ressuscitou ali ao terceiro dia. Então o Cordeiro de Deus, ele foi sacrificado sem culpa. Ele levou a nossa culpa, ele se ofereceu em nosso lugar e assim nos deu também a libertação. Nos livrou de um jugo de pecado, de escravidão e de condenação. Né? Com essa vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos quando recebemos Jesus. Porque se Cristo verdadeiramente vive em mim, já não vivo mais eu. Se Cristo verdadeiramente vive em você, já não vive mais você. Mas é Cristo que vive. E se Cristo vive, todas as suas ações são voltadas então para Cristo. É uma outra realidade. E a Bíblia vai chamar isso de uma nova criatura, realmente. Você nasce de novo ao aceitar a Jesus e ao seguir, ao trilhar os seus caminhos. Esse impacto da ressurreição de Cristo vai te produzir a fé necessária para uma mudança total na sua vida. E é uma fé que também vai estar te direcionando para essa nova vida e uma vida eterna, após uma ressurreição também com Cristo. É isso, a Bíblia vai dizendo isso, que nós seremos ressuscitados também naquele dia. A morte e a ressurreição de Cristo são os temas centrais do plano divino de redenção da humanidade, promovendo assim a salvação e a justificação do homem. Ao vencer a morte, ele nos deu a garantia da vida eterna. Segundo o apóstolo Paulo, caso Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria sem validade e continuaríamos presos aos nossos pecados. Glória a Deus, pois Jesus ressuscitou. E hoje ele está sentado, sim, à direita de Deus. Né? Está num trono celestial, nos lugares celestiais. Glória a Deus por isso. Nosso tópico 4 diz: a você 2 convites. Ao tomarmos o conhecimento de tão maravilhoso fato, nos sentimos totalmente inundados por uma vontade em viver uma intimidade maior com o nosso Mestre amado. Como resistir a tamanho gesto e tão magnífico feito? Sim, ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Nós temos 2 convites para te fazer. O primeiro convite é aceitar a Cristo e viver a revelação e a redenção por meio do seu sacrifício na cruz. O segundo convite é um chamado feito pelo próprio Senhor no ato da sua ascensão aos céus. É o ide. Nós somos chamados por Cristo para anunciar a todo mundo as boas novas de salvação. Então, esses são os 2 convites. O primeiro convite é você mesmo receber a Jesus, aceitá-lo de fato. Você tem certeza da sua salvação? Tem certeza de que de fato se entregou a Jesus? Você luta, você está aí num processo, né, de uma nova vida, tem feito escolhas melhores? Como tem sido o seu relacionamento com Cristo na sua vida? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como você está com seu Pai Celestial? Você realmente se sente como filho? Será que você consegue chamar Deus de meu Pai? Ou em suas orações, você que me ouve tem chegado a Deus apenas como meu Senhor? Será que você consegue chamá-lo de seu Pai? Será que você conseguiu atingir esse relacionamento? Porque, na verdade, Deus quer você como filho. E Ele enviou o seu próprio Filho para que você também se tornasse um filho dele. Aceitasse fazer parte desta família. A Bíblia diz que pelo espírito de adoção nós podemos ser incluídos ou somos incluídos na família de Deus.
Deus te chama de filho, mas e você? Consegue chamá-lo de pai? Bom, isso é um momento para sua reflexão. Esse é o primeiro convite, fazer parte de fato da família de Deus, tendo recebido a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e eu ouso dizer, como seu irmão mais velho. Bom, o segundo convite é levar também essa mesma mensagem para as demais pessoas. Anunciar que Jesus venceu a morte e que ele em breve voltará. E dizer que a família de Deus está aberta. Está aberta. E Deus verdadeiramente deseja que todos se salvem. Porém, a salvação não é imposta por Deus. Ela é ofertada. E é necessário que cada um, de livre e espontânea vontade, decida aceitá-la ou não. Esses são os dois convites que nós te fazemos nessa lição. Agora, para que a gente possa concluir essa lição, eu gostaria de te perguntar: a vitória de Jesus sobre a morte, ela amplia a nossa fé, não é verdade? Sim. Agora, se a vitória da morte de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus, a ressuscitar lá na manhã daquele terceiro dia, amplia a nossa fé, se a sua fé é ampliada nessa perspectiva, o que você vai fazer daqui para frente a respeito da mensagem do Evangelho? Como será a sua próxima semana que se inicia neste domingo? Reflita sobre isso e faça algo para demonstrar às outras pessoas a realidade da salvação e da ressurreição de Cristo. Deus abençoe você. Nós chegamos ao fim desta rápida aula. Nossa próxima lição tem um tema: um convite de salvação. Será no nosso próximo domingo e eu aguardo você. Divulgue também esse Facebook aqui da igreja, tá? E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Desde já, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima aula.